Você já pediu um sinal e depois percebeu que o sinal já estava bem na frente de você? Pediu uma revelação e essa revelação estava ali na tua frente e você não viu? Por que será que algumas pessoas, como os fariseus, só acreditam se enxergarem coisas extraordinárias? E o que Jesus quis dizer ao chamar a geração de má e adúltera no Evangelho de hoje? E qual é o verdadeiro sinal de Jonas que Jesus fala no Evangelho de hoje? Essas perguntas fazem parte da liturgia desta segunda-feira, dia 20 de julho. Está começando mais o versículo do dia e as nossas sementes espirituais. Vamos refletir sobre isso. Olá, irmãos e irmãs em Cristo, estamos iniciando mais um versículo do dia e as nossas sementes espirituais de hoje, nesta segunda-feira, dia 20 de julho. E a liturgia, ela nos apresenta o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de 38 a 42, onde Jesus fala sobre o sinal de Jonas. Jonas, aquele da baleia. Eu trago alguns subsídios aqui pesquisados no rodapé das Bíblias que eu mantenho em meu acervo, além dos comentários dos roteiros homiléticos, e eu quero dividir isso com vocês para que a gente possa trazer para a nossa vida o que o Evangelho de hoje nos apresenta. O pedido de um sinal está no versículo 38. Eu não vou ler aqui o Evangelho, mas os fariseus eles pedem um sinal extraordinário para Jesus. E segundo os comentários que eu pesquisei, de vários autores, esse pedido dos fariseus, ele não vem da fé, ele vem da incredulidade. Na realidade, eles não querem acreditar, eles querem testar Jesus. Não é? Diante de tantos milagres que Jesus tinha feito, eles pediram mais sinais. Esses sinais eram uma forma de ter uma comprovação. E esses sinais, eles não garantem essa comprovação. E Jesus reforça isso, porque ele diz que milagres podem ser usados até para enganar. Os videntes faziam milagres, ou seja, quem pede sinal porque não quer acreditar, nunca vai ficar satisfeito. E a geração má e adúltera. Tem um comentário que eu li que explica que adúltera aqui não é moral, mas espiritual. É uma geração infiel que prefere seus próprios critérios ao chamado de Deus. Um outro comentário diz que Jesus lamenta uma geração que tem luz suficiente, mas escolhe permanecer na escuridão. E aqui está a parte central. Jesus não dá um sinal. Ele aponta para Jonas, que ficou 3 dias dentro da baleia, uma figura profética da morte e ressurreição de Cristo. Então, é uma comparação, digamos assim, tipológica. Jesus saiu vivo, Jonas saiu vivo do peixe e Jesus sairá vivo da sepultura. Ele fez uma analogia. Jonas foi um profeta relutante e Jesus é o profeta perfeito. Não é? O sinal definitivo é a ressurreição. Quem não crê na ressurreição não acreditará em nenhum outro milagre. Por isso que Jesus é maior do que Jonas e maior do que Salomão. Isso está no versículo do Evangelho de hoje. E Jesus faz 2 comparações importantes.
os ninivitas da época de Jonas, que eram estrangeiros e eram pagãos, mas se converteram com a simples pregação de Jonas. Isso está lá no livro de Jonas. Eles condenaram a geração de Jesus porque responderam com fé a um profeta menor, enquanto Israel rejeita o Filho de Deus. E a rainha de Sabá, ela viajou muitos quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela não veio pedir sinais. A rainha de Sabá, ela reconhece a sabedoria divina num rei humano, Salomão. E a geração de Jesus tem diante de si a sabedoria encarnada, mas não a acolhe, que é Jesus. Então, a fé desses dois estrangeiros se torna o testemunho contra a incredulidade dos que tinham mais luz, porque Jesus estava na frente deles. O nosso catecismo reforça: Deus sempre dá sinais suficientes para quem deseja crer, mas nunca dá sinais suficientes para quem deseja duvidar e pedir provas. Qual é a semente espiritual desse evangelho que podemos levar para a nossa vida? Esse evangelho, ele nos provoca. De que forma? Quantas vezes nós também pedimos provas, sinais, mas ignoramos a palavra já revelada? A maior parte das respostas de Deus já está nas Escrituras, na igreja, nos sacramentos, na oração, na Santa Missa, na Eucaristia. E o maior sinal já foi dado: a ressurreição de Cristo. Se isso não nos move, nada mais vai nos mover. E os ninivitas e a rainha de Sabá nos ensinam que a fé verdadeira responde rápido. Eles tinham pouca luz, mas acreditaram. Nós temos muita luz e muitas vezes duvidamos. Jesus é maior do que tudo o que buscamos. Maior que Jonas, maior que Salomão, maior que qualquer sinal que nós podemos pedir, porque Jesus está aqui, Nós recebemos Ele no nosso batismo. Para encerrar, aquelas perguntas para reflexão. Em tua opinião, por que os fariseus queriam ver um milagre? E Jesus estava ali na frente deles. O que Jesus sentiu sobre aquela geração? E qual era o sinal de Jonas? De que forma Jesus é maior do que Jonas, que a baleia cuspiu na cidade de Nínive? E como os ninivitas e a rainha de Sabá condenaram a geração de Jesus? Vamos refletir sobre isso? Um bom dia nos dê o Senhor.